Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o programa Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui muito feliz, de volta aqui com Boleiros. A gente teve esse período aí sem episódio, voltando aí com o Gabriel Franco. Franco, hoje novamente, só eu e você, cara, sem o nosso querido amigo Guilherme Ribeiro Paturi. Mas vamos ter um episódio hoje muito, muito interessante, cara, muito bacana. E acho que vai ser muito bom aí pro pessoal matar saudade também aqui do Boleiro de Humanas, não é? Franco, como é que você tá hoje, cara, nessa nossa gravação no dia 13 de junho de 2023? Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo também, né? E com certeza muito boa noite ao Gui, que com certeza faz parte desse pessoal que está nos ouvindo e assistindo. Com certeza, eu espero, né, cara? Eu espero, né? Eu, pelo menos, escuto todos os nossos podcasts quando eu estou pro trabalho. Pô, tem que ser. Até os antigos, cara, pra dar mais ibope pros antigos, pô. Pra dar ibope pros antigos. Eu já mandei pro grupo da minha família, eu só não sei se eles viram. Já Espero que vocês estejam me ouvindo aqui, viu, família Rocha. Mas estou muito bem, cara, tô muito bem. Ainda o Gui tá sofrendo ainda com essa suspensão no STJD, mas aí se tudo der certo, semana que vem ele tá de volta, né? Pois é, isso que dá tirar o cartão da mão do juiz, cara, não tem o que falar. Então. Essa regra nova não deixa você falar com o juiz, aí o Gui tirou logo o cartão e chamou ele de bananão. É isso, pô. Aí não dá. O Gui é o Abel Ferreira aqui do Boleiro de Humanas, cara. Não consegue ver um juiz que já quer amarelar, cara. Simplesmente. Nossa, é muito né? É isso, pô, é isso. Mas enfim, cara, esse nosso episódio de hoje, como vocês estão vendo aí, pessoal, é mais, não é uma comemoração, logicamente, mas sim um episódio em homenagem. Em análise. Eu não acho que é nenhuma homenagem, cara. A homenagem tem um aspecto até positivo, eu diria. Não vamos colocar isso. É só em memória, talvez, do ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, que foi uma figura muito imponente aí no campo da política, mas também no campo do esporte, né? O Silvio Berlusconi, como a gente vai analisar aqui, foi dono de um dos maiores clubes da história, certamente, que é o Milan. O cara tá valorizando demais o clube. Para aí, pô. Inclusive, se for parar para pensar antes desse nosso breakzinho aqui do Boleiro de Humanas, o último episódio foi do Milan. Agora a gente está fazendo o episódio aqui do Silvio Berlusconi, que foi dono do Milan por muitos anos. E, o clubismo tá exalando nesses dias aqui. Pois é, cara. Mas o Berlusconi era uma pessoa, enfim, acho que um pouco polêmica, é o mínimo que a gente pode declarar, né, nesse aspecto, mas ele também continuou a se envolver com o esporte, foi um dos donos, em conjunto com outros aí, do Monza, que é uma equipe que vem tendo bons resultados recentemente na Itália, então vale a pena, a gente vai analisar esse momento mais, como eu posso dizer, atual do Berlusconi aí no esporte também. E, como eu falei, a gente vai tratar sobre todo esse aspecto aí político dele, o Berlusconi também, que foi, cara, um grande empresário dentro da Itália, um dos maiores, acho que, incorporadores imobiliários da Itália. Inclusive, ele morreu agora no dia 12 de junho, ontem, né? A gente está gravando no dia 13, morreu no dia 12 de junho de 2023. E ele era o terceiro homem mais rico da Itália, de acordo com a revista Forbes. O Berlusconi, a família Berlusconi, tinha um patrimônio aí de 35,4 bilhões de reais, ou 7 bilhões de dólares. Pô, dava para comprar o São Paulo quantas vezes aí, Fran? É meio difícil fazer esse cálculo, cara. Muito difícil fazer esse cálculo. Tem que saber o valor real do São Paulo Futebol Clube. Mas é isso, era um homem muito rico, um empresário, assim, de muito sucesso dentro da Itália, e foi premier, né, primeiro-ministro italiano 3 vezes. A gente vai entrar mais nesse aspecto aí no kickoff, que vai ser esse tópico onde a gente vai debater a atuação política do Berlusconi. E só para finalizar aqui essa introdução, acho que vale a pena a gente traçar os fatos, né? O Berlusconi morreu agora aqui no dia 12 de junho de 2023, ele tinha 86 anos e ele estava internado no hospital em Milão. Ele havia sido diagnosticado com leucemia
agora em abril de 2023, se eu não me engano, e morreu de uma infecção pulmonar. Então, esse episódio aqui vai ser designado, a gente vai tratar do que foi a carreira do Silvio Berlusconi como um todo e o impacto que ele teve aí no futebol italiano. Alguma coisa a declarar, Franco, ou vamos nessa, cara? Bora seguir. Bora seguir, então, cara. Daqui a pouquinho, nosso kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como vocês viram aqui na nossa introdução, esse nosso episódio do Boleiros de Humanas será dedicado a, enfim, analisar o que foi a carreira política de Silvio Berlusconi e também o impacto que ele teve no campo aí do esporte, principalmente futebol italiano. Sem mais delongas, então esse nosso kickoff vai ser justamente para a gente entender o que foi a vida política do Berlusconi, que foi primeiro-ministro da Itália por 3 vezes. Ele, inclusive, poucas pessoas sabem disso, é o político que foi o terceiro primeiro-ministro que serviu como primeiro-ministro, como premier, né, por mais tempo, ou seja, só tiveram outras 2 pessoas que foram primeiro-ministro por mais tempo na Itália, a não ser ele, e talvez não, de forma não surpreendente, o Benito Mussolini, que inclusive foi ditador, né, na Itália, foi a pessoa que serviu como primeiro-ministro por mais tempo, de 1922 até 1943. Em segundo lugar, temos Giovanni Giolitti, que foi primeiro-ministro da Itália 5 vezes e serviu de 1892 até 1921, e esse período aí, né, antes de Mussolini assumir, dá a ele esse posto de segundo primeiro-ministro que serviu por mais tempo, e Berlusconi aí recebe esse posto de terceiro lugar, servindo aí de 1994 até 1995. Depois ele volta ao posto de primeiro-ministro em 2001 e sai da cadeira em 2006, retornando em 2008, ficando aí até 2011. E é importante, eu acho que a gente pode entender como ele chega até o campo da política, e parte disso se dá pela atuação dele como empresário. O Berlusconi, no final da sua carreira, talvez assim como empresário, acho que também tem o campo do esporte, que é um negócio, e a gente vai tratar sobre isso. Eu acho que o Berlusconi teve muito sucesso nesse aspecto, alavancando aí a arrecadação dos clubes que ele, enfim, geriu. Talvez no começo mais, no final menos, mas, enfim, de toda forma, ele conseguiu também criar uma gestão bem profissional, acredito, nos clubes que ele comprou por um bom período. Mas, de toda forma, Berlusconi começa realmente como um incorporador imobiliário, né? Ele tem uma construtora nos anos 70, onde ele constrói grandes projetos aí nesse campo de residencial em Milão, e inova nesse aspecto com projetos que não existiam ainda à época na Itália. Em 1973 é que ele tem a guinada para talvez o mercado no qual ele se tornou mais conhecido, que era o mercado da mídia, mais especificamente da televisão. Em 73 ele funda uma empresa de TV a cabo, conhecida como Telemilano, focada ali mais na área da Lombardia, e em 1974 ela começa realmente a transmitir o seu canal. E isso é a primeira, é importante dizer que a Telemilano foi o primeiro canal de TV privado italiano, ou seja, antes disso todos os canais de TV eram estatais, e a Telemilano é a primeira. A Telemilano vem, na verdade, a se tornar o Canale 5, que foi o primeiro canal nacional
de TV, né, privado, porque, como eu falei, a Tela Milano era mais focada ali em uma região. E passando para 1978 de forma rápida, aí estamos, na verdade, pulando alguns aspectos, mas acho que é o mais relevante. O Berlusconi funda o grupo Fininvest, que é, né, o seu primeiro grande grupo de mídia, que em 5 anos, ou seja, até 1983, traz uma arrecadação aí bruta de 58,3 milhões de euros, isso em 1983, ou seja, muito dinheiro. Então era um grupo, na verdade, realmente de mídia que tinha não só o Canale 5, na verdade, mas também alguns outros canais, como a Itália 1, que realmente consolidaram o Berlusconi como o maior magnata aí de mídia no país, né? Eu já falo no Brasil, mas na verdade é na Itália, assim, no país. E todo esse aspecto, né, essa potência aí do Berlusconi, que em 95 vende uma parte da sua empresa de mídia para um grupo alemão, o Kirsch Group, que ainda o enriqueceu ainda mais, na verdade, levou a ele a ter grande proeminência, e em 94 ele ele é, na verdade, eleito para a Câmara dos Deputados da Itália, em 94 pela primeira vez, e em sequência, na verdade, na mesma eleição, no mesmo ciclo eleitoral, já vira o primeiro-ministro, né? Ele é eleito à Câmara dos Deputados e também é eleito primeiro-ministro do país em 1994, na Itália, né? Como a gente sabe, eles seguem o sistema do parlamentarismo, e ele, inclusive, ajudou a fundar o partido Forza Itália, que era um partido de renovação, também um partido conhecido como guarda-chuva, que no Brasil seria mais equivalente ao Centrão, na verdade. Ele toma, então, por si só, essa criação desse partido com outros colegas, e é eleito à Câmara dos Deputados e já ocupa, então, o cargo de primeiro-ministro por ter ganhado aí uma grande porcentagem dos votos vencidos, na verdade. E, enfim, passados alguns meses, 9 meses para ser mais exato, Berlusconi tem a sua primeira crise política, que é, na verdade, a quebra total da coalizão que ele havia formado, e isso 9 meses depois dele ser eleito, e muito se dá em uma análise aqui pela inexperiência de Berlusconi e alguns participantes do governo do Forza Itália no campo da política. O que temos aí são desavenças que são comuns no campo da política, mas como o Forza Itália era efetivamente formado por pessoas que eram não políticas, acabou acarretando, sim, no fim do governo Berlusconi, de 94 até 95, começo de 95, que levou ao fim da coalizão e, né, provocou a eleição de 1996 na Itália, que acarreta aí o término desse primeiro mandato de Berlusconi como primeiro-ministro italiano. Ele volta novamente, né, ao controle em 2001, aí liderando e já mais cristalizado como político em 2001, e talvez bastante conhecido aí também pela sua atuação como dono do Milan. E ele vence em 2001, sendo aí o candidato de uma centro-direita contra Francesco Rutelli, que era o candidato da centro-esquerda, a centro-esquerda que dominava aí, comandava a Itália por alguns anos. E ele permanece como líder dessa coalizão de centro-direita até 2006, quando ele perde por uma margem pequena para Romano Prodi, o mesmo
que o havia derrotado em 1996. Então, o Romano Prodi também, um acadêmico e político de centro-esquerda, serviu como primeiro-ministro por 2 vezes. E ele volta ao poder em 2008, como já mencionei, vencendo aí a sua terceira eleição depois do término e do colapso total do governo Prodi II, que havia começado, né, como sabemos, em 2006. E acho que esse terceiro governo Berlusconi talvez é o mais conhecido pelas suas crises, inclusive porque ocorre mediante, né, a crise econômica aí de 2008, 2007, no qual o Berlusconi, enfim, precisa atuar para coibir o que foi, né, essa crise do euro, que começa acho que a crise, na verdade, do euro começou um pouquinho depois da crise dos Estados Unidos e permanece aí de 2009 até o final de 2010, e a Itália, na verdade, foi um dos países mais atingidos, assim como Portugal, a Grécia, né, que sofre até hoje em dia, que realmente tomaram isso como, né, sofreram esse baque maior. E Berlusconi, então, deixou o cargo, ele escolhe deixar o cargo de primeiro-ministro em 2011 e realmente aí nunca deixou a política. Eu acho que isso é o mais importante deixar claro aqui, ele nunca deixou a política, Berlusconi, mas ele atuou mais como um articulador do que realmente uma figura proeminente assim no cargo de primeiro-ministro. Ele, inclusive, em 2013, ajudou a uma coalizão de direita a vencer a eleição de 2013, e a ideia inicial seria realmente atuar e se candidatar ao cargo de primeiro-ministro, mas ele acabou decidindo, na verdade, de simplesmente liderar a coalizão, ou seja, articular e realmente ter isso aí como o seu cargo principal, assim, articulador, mas não realmente ser o candidato para primeiro-ministro, e assim permaneceu, na verdade, por o resto da sua carreira política. Tem vários aspectos que a gente poderia continuar falando aqui. É verdade, é bem verdade que o Berlusconi foi uma figura, enfim, polêmica por alguns aspectos, né, e alguns deles, né, se a gente for citar alguns, né, rapidamente, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui essa ressalva, se a gente for falar sobre tudo que o Berlusconi fez durante a sua carreira política, a gente vai ficar horas e horas aqui só tratando disso. Então fica aqui essa ressalva, foi aqui um breve sobrevoo, depois deem uma pesquisada mais a fundo, mas o Berlusconi também foi, na verdade, alvo de investigações contra a corrupção, alvo de investigações por supostos vínculos com a máfia italiana. Foi levado aí ele foi investigado, mas nunca foi levado a julgamento nesses supostos vínculos com a máfia. Inclusive, em 2017, eu acho que um dos casos mais famosos foi quando um dos chefes da máfia siciliana, a região da Itália, Giuseppe Graviano, disse publicamente que Berlusconi chegou a pedir um favor a ele, da máfia siciliana, mas depois o traiu. Então, o Berlusconi foi investigado, mas nunca levado a julgamento. É importante frisar isso também. E outros aspectos, né, outros escândalos também, principalmente durante o seu terceiro mandato, em 2009, Berlusconi se envolveu aí em escândalos sexuais, aí, incluindo alegações de envolvimento dele com uma modelo adolescente. E, enfim, foi bastante caótico esse terceiro mandato de Berlusconi. Eu acho que isso é uma coisa que todos poderão concordar, inclusive, né, é importante frisar, logicamente, esses escândalos sexuais aí do terceiro mandato. O primeiro-ministro negou
ter tido qualquer comportamento impróprio e culpou os seus adversários por espalhar esses boatos. Enfim, é sempre bom deixar isso claro e fazer novamente aquele nosso disclaimer. Pesquisem aí, vamos procurar saber mais aqui. Isso foi mais para a gente dar esse sobrevoo, abrir no campo de quem foi Silvio Berlusconi, aí um empresário de muito sucesso e também o político que ficou em terceiro lugar, se a gente pode declarar assim, em termos de primeiro-ministro que mais serviu como premier da Itália. Alguma coisa a declarar, Franco, ou já vamos passando, cara, para o primeiro bloco aí do envolvimento do Berlusconi com o futebol, cara? Nada. Acho que nada declarado. Acho que o sobrevoo sobre a carreira política do Berlusconi foi perfeita, né? Eu acho que, assim, se você fala sobre grandes políticos italianos, eu acredito sim que ele é o primeiro que vem à mente na maioria da população brasileira, né? E não só pelo que você falou, que é a questão do envolvimento com o esporte, mas muito por conta dos escândalos aos quais ele estava envolvido, né? Que sempre vieram a ser notícia nos jornais aqui no Brasil, nos principais veículos de notícia também, as acusações relacionadas aos escândalos, seja de declarações ou de tentativas de provar que o Berlusconi realmente tinha cometido alguma das questões que foram mencionadas, mas eu acredito que dentro dos principais políticos italianos, talvez ele seja o mais lembrado da atualidade, até por estar num cenário muito mais recente, né? Eu acredito que ele tenha muito mais relação. Eu acho que é mais fácil você perguntar para um jovem hoje em dia. Não, um jovem não, porque eu acho que também... mas uma pessoa da nossa idade, ela vai conhecer o Mussolini, mas com certeza ela vai saber detalhar mais sobre a vida do Berlusconi do que sobre a vida do Benito Mussolini. Eu tenho quase certeza disso, até porque a gente viveu a época em que ele estava como um dos principais líderes italianos. Só isso que eu queria falar mesmo, acho que a gente já pode passar para o próximo bloco. Com certeza, e como sempre, é isso. Pesquisem mais, se vocês não se identificaram com isso que o Franco falou, busquem saber quem o Berlusconi foi, porque, no mínimo, e aí, sem juízo de valor nesse aspecto, ele foi um homem marcante, aí eu acho que um dos países mais relevantes aí do mundo, da economia global, assim como um todo, então vale a pena saber quem foi Silvio Berlusconi também. Então, sem mais delongas, vamos passando para o nosso segundo bloco desse episódio do Boleiro de Manas, o Toco e Me Voe. Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Toco e Me Voe. Eu gostaria apenas de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, hoje a gente vai dar um pequeno sobrevoo no Toco e Me Voe sobre como foi a relação entre Silvio Berlusconi e o Milan, né? Porque, assim, já é evidente, o Miguel falou também, muita gente, ou quase todos, né? Caso você também não saiba, que nem o Miguel sempre fala, recomendamos você buscar o conhecimento em outras fontes, porque é sempre bom você ouvir de um segundo ou de um terceiro interlocutor e não só ficar aqui no Francão falando besteira no seu ouvido, né? Mas o Berlusconi, ele sempre foi muito envolvido com o futebol, com esportes no geral, né? Eu acho que vale a gente dar um sobrevoo antes do Milan. As ideias do Berlusconi. Não sei se você lembra, Miguel, quando a gente fez o episódio sobre a Superliga Europeia, que era planejada a ser feita, ou que foi muito falada em ser feita, principalmente por conta do que a UEFA propõe para os clubes e que os clubes são totalmente contra, que é o que a gente está vivendo também no Brasil e que a gente tem vivido não só no Brasil, mas no mundo em relação ao futebol, que são os clubes lutando pelo seu direito. A primeira vez que alguém comentou sobre isso foi o próprio Silvio Berlusconi. Na época, ele era muito conhecido por ser um magnata das comunicações na Itália, por conta da Rede TV que o Miguel falou, e ele ainda não tinha sido primeiro-ministro no caso, né, ele ainda seria. Ele comprou e organizou o Mundialito de Clubes em 83. E aí o que aconteceu? Ele falou, legal pra caramba isso aí, gostei muito de me envolver com o esporte, eu acho que
isso é para mim, vou comprar o maior clube da Itália. Então ele foi e bateu na porta da Inter de Milão, e Inter de Milão falou, no, prego, va bene, va bene. E aí foi bene até demais, porque ele foi no rival e comprou o rival. Então, assim, se tem um que não quer, ele vai lá e faz o que o outro não quer. Então, em fevereiro de 1986, Silvio Berlusconi compra o Milan. E o Milan, na época, ele vinha de um jejum de 7 anos sem conquistar um título italiano. Ele amargava 2 quedas para a segunda divisão. O Miguel, inclusive, falou isso no último episódio que a gente teve sobre a rivalidade entre Inter e Milan, sobre os escândalos de corrupção que envolveram os clubes italianos e que culminaram na queda de alguns clubes como Juventus e Milan. O Milan, acabava de vir de um rebaixamento, se não me engano, consecutivo, no qual ele também ganhou 2 vezes seguidas a segunda divisão. Mas ele vinha com essas 2 quedas consecutivas para a segunda divisão. E o que acontece, né? O Berlusconi, ele entra em fevereiro de 86 e fica 31 anos, com algumas pausas, né? Porque enquanto ele era chefe de governo, ele deu alguns pequenos hiatos nesses comandos do Milan, mas enquanto ele presidia o clube conquistou diversos títulos, né? E foi considerado por muito tempo, e até hoje é considerado, o bicho-papão do futebol italiano. E não só do futebol italiano, mas do futebol mundial. Na época em que Berlusconi presidiu o Milan ele foi treinado por técnicos extremamente competentes como o Arrigo Sacchi e o Fábio Capello. Os dois, inclusive, campeões da Champions, o Capello em 94, com a sonora goleada para cima do Barcelona em um 4-0. O Barcelona que havia sido campeão 2 edições antes, então em 92. Em 93, o Milan também chegou à final, mas perdeu a final para o Olympique de Marseille e depois perdeu o Mundial para o São Paulo também, tá? Só para lembrar isso aqui para vocês. Mas, enfim, foram diversos anos de glória, e o Milan não deixou essa glória só no corpo técnico, né? Ele envolveu a glória também para o gramado. Então, a gente consegue enumerar diversos craques. A gente vai de Franco Baresi, Paolo Maldini, Pirlo, para poder não ficar que nem a Inter, que só quer ter que quer ter craque internacional. O Milan tem esses destaques nacionais, mas ele também tem os destaques internacionais. Então a gente tem o Marco Van Basten, o Ruud Gullit, o Frank Rijkaard, o Clarence Dorff. A gente tem o liberiano George Weah, que muita gente acha que ele é norte-americano por causa da bandeira da Libéria, mas ele não é. Estadunidense, desculpa, Gui. Mas ele não é, ele é liberiano. Mas o filho dele né? Isso é uma coisa... Isso é curiosíssimo. Curiosíssimo. Eu queria saber, o jogo de 7 anos, se você conseguiria distinguir a bandeira dos Estados Unidos da Libéria. Essa sem óculos. Complexa. Mas outro fato, um fato interessante do George Weah é que, além de ser o único futebolista da África que venceu a bola de ouro, ele também agora se tornou presidente do seu país. Eu não sei se ele é o único futebolista a se tornar presidente de um país, mas ele com certeza é um dos únicos, né? Ele é atual presidente da Libéria. Eu acho que ele é o único, assim. Sei de cabeça, eu não sei, mas deve ser um dos únicos, com certeza. Se você souber de mais um, comenta aí enquanto eu pesquiso no Google. Mas segue aí, cara, que eu vou pesquisar. Eu acho que ele é o único. Se ele não for... Se eu não me engano, ele é o único mesmo. Até o Kaká virar nosso presidente, né? Eu ainda acredito que o Kaká vai virar presidente do Brasil. Bom, mas a gente também tem quem? A gente tem o ucraniano Andrei Shevchenko e assim, o Miguel já deu uma adiantada, mas ele contratou diversos bolas de ouro que a gente já falou, né? A gente tem o Gullit, a gente tem o Van Basten, tem o George Weah, tem o Shevchenko e tem o Kaká, que eles foram os principais nomes que ganharam bolas de ouro durante a sua estadia no Milan. Então, assim, o Berlusconi, ele trabalhou numa época muito em que os jogadores eles não costumavam trocar muito os clubes. Então, o Milan ele conseguiu sempre manter uma base com esses jogadores, conseguiu manter a base com os jogadores estrangeiros. Então, ele foi meio que pioneiro para reivindicar o futebol negócio, né? Eu acho que, assim, se você buscar lá no passado, o Milan ele foi o primeiro a trocar grandes cifras de grandes jogadores no decorrer da década de 90, na virada para os anos 2000,
Porque até uma curiosidade, se vocês pesquisarem como que era disputado o torneio da UEFA Champions League antigamente, né? Se você for parar para ver em 91, se eu não me engano, o Estrela Vermelha é campeão da Champions. E aí você fala, o que tá acontecendo? É como se, sei lá, se o Puerto Cabello viesse a ser campeão da Libertadores da América. O que é algo muito diferente e muito difícil. Lógico, o Estrela Vermelha é o principal clube do seu país, assim como o Puerto Cabello é líder do Campeonato Venezuelano, mas isso não vem ao caso. O que era muito estranho à época, mas que à época realmente era algo até convencional. Porque se a gente olha hoje em dia, a gente fala, caraca, como que um time que não tem tanta representatividade ou que não tem investimento financeiro tão grande vai conseguir ganhar competições tão importantes quanto essas? Porque antigamente os jogadores eles não costumavam trocar muito de time, não existiam grandes cifras relacionadas ao futebol. E o Berlusconi ele foi pioneiro nisso. Então, ele multiplicou o número de transferências internacionais do mercado e fez com que, a partir dos anos 2000, o Milan começasse a vencer, e vencer mais títulos. Venceu 2 Champions e, se eu não me engano, venceu alguns outros títulos da Itália, como a Supercopa Italiana, Supercopa da Itália, títulos do Campeonato Italiano, e ainda conseguiu trazer grandes jogadores e acionistas também, não só da Europa, tá? Mas dos Estados Unidos, da Ásia e do Golfo. E aí a gente pensa, e essa relação internacional do Milan? Por que eu, que sou brasileiro, já escutei falar tanto do Milan assim? E por que, por exemplo, o Miguel, que mora no Brasil, ele tem uma relação com o Milan, ele gosta do Milan? Porque o Milan ele também tem uma relação muito forte com os brasileiros. Nos anos de 93, 94, o Milan ele era comandado pelo técnico Fábio Capello. E o Fábio Capello ele comandou um time que é um dos times mais inesquecíveis do Milan, que é um dos esquadrões imortais, nos quais eles tinham a seguinte escalação: Rossi no gol, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini. Sim, o Maldini jogava na lateral esquerda, tá? Para quem não lembra disso aí. Donadoni, Albertini, Rijkaard, Lentini, Van Basten e Massaro. O Milan foi campeão da Champions League com esse time, que é um time que não tem nenhum jogador brasileiro. E o que aconteceu? O presidente do clube, que era o Adriano Galliani, ele era braço direito de Berlusconi. E ele amava o futebol brasileiro num nível absurdo, bizarro. Ele gostava muito de jogadores brasileiros e ele trouxe alguns nomes conhecidos e até desconhecidos do mercado. Ele trouxe o Leonardo, que ajudou o São Paulo a dar umas porradas no Milan lá na final do Mundial, né? Trouxe o André Cruz, que era um zagueiro que não era tão conhecido assim, que veio do Steaua Bucareste, mas ficou muito tempo no Steaua. Trouxe o Dida, que depois veio a ser um dos maiores goleiros da história do clube. O Serginho também. E também abriu portas para outros jogadores brasileiros virem ao Milan. A gente vê que hoje em dia a inferência de jogadores brasileiros no Milan não é tão grande assim. A gente só tem o Júnior Messias, que é um brasileiro, um bom jogador de futebol, mas não é um craque que nem o Milan costumava trazer. E a gente também tem a incidência de outros grandes craques brasileiros no Milan nas décadas seguintes. A gente tem o Robinho, por exemplo, que ele veio com uma representatividade muito grande à época, né? Que ele vem do Real Madrid direto quer dizer, ele vem do Manchester City, se eu não me engano, né? Ele sai do Real, vai para o City e vem para o Milan. Se eu não me engano... isso aí. E ele teve uma boa passagem pelo Milan, ele ajudou o Milan a ser campeão italiano. Mas, enfim, é por isso que os brasileiros eles têm essa boa relação com o clube rossonero, porque o próprio Galliani e o próprio Berlusconi abriram essa internacionalização do Milan para o mercado latino-americano, mercado brasileiro, principalmente. E o Ancelotti ele consegue outras coisas também. Ele ganha a Taça Continental e ele faz uma contratação em 2003 que é fenomenal e todo mundo fala, caraca, que besteira que o Berlusconi fez, porque na época realmente o Kaká ele tinha acabado de subir da base profissional em 2003, ele ganhou o Rio São Paulo em 2001, mas ele ainda era considerado um jogador meio cru para poder ser um dos principais nomes do Milan. E muito pelo contrário, né? Ele é um dos principais ídolos da torcida milanista, um dos principais ídolos da torcida do São Paulo, uma figura emblemática brasileira, um ídolo não só pelo que ele fez dentro de campo, mas no extra-campo também.
O Bambino de Ouro, como era chamado, conhecido pela torcida do Milan, foi o principal craque da equipe e foi eleito ouro pela FIFA, como já mencionado, no ano de 2007. E o que acontece depois de 2008? Depois de 2008, o clube de Milão começa a entrar em decadência. Como sempre, né, na Itália, acontecem muitos escândalos de manipulação de resultado. Teve a questão da crise financeira do futebol também em 2008, não só financeira, né, política também, porque a Itália ela se envolveu numa forte crise financeira nessa época. Não só a Itália, eu lembro muito bem do vizinho de mar deles, né? A Grécia também se envolveu numa crise pesadíssima na virada de 2010 também. Então, foi uma crise meio que envolveu todos os setores da economia e principalmente o futebol. E também aconteceu um envelhecimento do elenco vitorioso. Então, aquele elenco que era construído, que era a base do Milan campeão, com Kaká, Seedorf, Pirlo, entre outros, foi envelhecendo. Nesta, foi ficando mais velho. E com isso, eles tiveram dificuldade para voltar a serem a referência que eles eram dentro da Itália e conseguiram, em 2011, conquistar a Série A italiana. Eles tinham no time alguns jogadores, como, por exemplo, Ibrahimovic, Seedorf, Thiago Silva e o cunhadão favorito do Silvio Berlusconi, o Alexandre Pato. A época, o Alexandre Pato era cunhado do Silvio Berlusconi, para quem não sabe. Ele foi casado com a filha do Silvio Berlusconi durante um tempo e era o principal nome do Milan. O que o Pato jogava no Milan era um absurdo. Era absurdo. Os vídeos do Pato jogando no Milan, dos gols que o Pato fazia, das viradas que ele tinha também, dos poderes de decisão muito rápido que ele tomava. Mas, enfim, o que o Berlusconi ganhou com isso? Além de aumentar exponencialmente o lucro dele em relação à venda do Milan, que eu vou citar um pouquinho mais à frente. Ele também conseguiu catapultar seu nome. Antes disso, ele não tinha tanto envolvimento com a política, assim, apesar de ser um grande comunicador dentro da Itália. Mas, desde mais de 94, como o Miguel falou, ele ocupou o cargo de primeiro-ministro 3 vezes e se manteve como um dos principais políticos do país até 2011, quando ele deixou o poder após as acusações que o Miguel mencionou no bloco passado. Então, a gente vê que essa questão do futebol se envolver com a política tem bastante relação, e a gente vê isso não só no caso do Berlusconi, mas em alguns casos aqui no Brasil de pessoas que são envolvidas tanto com política e com futebol e conseguem obter sucesso nos dois meios. O Berlusconi foi um deles, foi um político que chegou não só pela competência como comunicador, mas também como gestor de futebol, e como gestor ele se mostrou eficaz para poder virar premier italiano por 3 vezes, assim como outros aqui no Brasil já fizeram o inverso também, do futebol foram para a política, ou da política vieram para o futebol, e obtiveram sucesso nos dois meios, nos dois âmbitos. Mas enfim, como tudo que é bom dura pouco, em 2017, o Silvio Berlusconi dá um fim na era Berlusconi e vende o Milan por incríveis 740 milhões de euros para o consórcio chinês, que eu queria pedir desculpas se eu não acertar o nome aqui, né? Vixe, até sumiu aqui. Só um segundinho, gente. Não vou achar agora. Depois eu peço para vocês procurarem e eu vou achar e vou falar isso. Na hora que a gente estiver trocando aqui as palavras finais desse bloco. Sem estresse. 31 anos... Sem estresse, cara. Sem estresse. Em 31 anos à frente do Milan, ele ganhou mais de 30 taças e uma fama que correu o mundo inteiro. Então vamos lá. O que o Berlusconi ganhou com o Milan aqui? Eu fiz um pequeno resumo aqui para poder vocês entenderem, né? O Milan hoje em dia tem 19 títulos de Série A. 9 deles foram com o Berlusconi. Então o Milan ainda teria uma estrelinha se o Berlusconi não tivesse pisado lá, mas com certeza não chegaria perto do que o rival dele tem hoje também. Que, se eu não me engano, a Inter tem 19 também, que nem a gente falou na semana passada. Ele ganhou uma Copa da Itália, que é um título que o Milan não costuma ganhar muito. O Milan tem 5 Copas da Itália, se eu não me engano. Ganhou as 7 Supercopas italianas que o Milan tem. Ele ganhou 5 Champions, ganhou 5 Supercopas da UEFA e ganhou 3 Mundiais de Clube. E eu queria aqui outro aspecto que eu levantei. Nesses 30 anos em que o Berlusconi presidiu o Milan só não ficou no G4 italiano em 10 ocasiões. No ano de 86, que foi o primeiro ano que ele começou a presidir, então é normal que no primeiro não dê certo.
87, que é o segundo ano, que também é um ano de reestruturação. Depois ele fica fora em 97, 98, com dois décimos lugares em sequência. Fica fora em 2001, fica fora em 2008, fica fora em 2014, 2015, 2016 e 2017, que é quando o Silvio Berlusconi vende o Milan, efetivamente. E o Milan figura nesse top 4 por diversas outras vezes. Então, a gente vê realmente que tem uma mudança de guinada na época em que o Berlusconi assume o Milan. Então, como gestor do Milan, ele foi extremamente competente. E fora isso, ele consegue conquistar esses 9 títulos da Itália, sendo que ele tem um tricampeonato consecutivo, que é de 9-2 a 9-4, né, que é 9-2, 9-3, 9-1, 9-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-3, 9-4, que é quando ele consegue esse tricampeonato consecutivo na Itália. Mas ele também amargou durante um forte jejum, tá? Dos anos 99, que foi quando ele foi campeão italiano, ou seja, na virada do século, do ano 2000 até 2011, o Milan ficou também sem conquistar um campeonato italiano. Então, o Milan fica 11 anos sem conquistar o campeonato italiano, nessa época do Berlusconi, e dentro dessa era Berlusconi, esse é o maior jejum que existe sobre a presidência dessa figura emblemática. Miguel, estou falando muito, queria saber se você tem algo a acrescentar ao bloco, ou se a gente pode encerrar ele por aqui, se você tem algum ponto, você que é um torcedor rossonero que gostaria de comentar sobre como foi essa presidência do Berlusconi ao Milan durante todo esse tempo. Eu acho que, assim, é inegável, a verdade é essa, é inegável que o Berlusconi teve um impacto gritante, assim, no Milan, eu diria. E isso se dá não só pelas conquistas, mas também pela, enfim, importância dada para investimento em outras áreas. O Milan foi, inclusive, o primeiro clube italiano a assinar um acordo de parceria com uma equipe menor, e essa equipe, não sei se você sabe, é o Monza, que foi o clube que depois o Berlusconi comprou. Então, assim, já estava pensando para o futuro, desenvolveu aí um centro de treinamento grande em Milanello e, enfim, tem vários aspectos aí que eu acredito que o Berlusconi auxiliou o Milan. Também tiveram alguns aspectos que são questionáveis, aí do aspecto talvez um pouco mais pessoal, aqui coloco a minha opinião própria, com a venda aí do Milan em 2016, passou anos aí talvez não se reciclando, né? Acho que até os anos 2010 o Milan era um clube de ponta, investia bastante. Depois entra numa crise, tiveram aí de 2011 até 2016 equipes questionáveis, acho que é o mínimo que se pode dizer. A venda do Kaká, que foi uma venda absurda de grande na época, acho que quase 70 milhões de euros, foi a maior venda na época, que logo em seguida foi quebrada pela venda do Cristiano Ronaldo ao Real Madrid também. Não foi bem utilizada, vieram vários jogadores avulsos ao Milan. Depois o Ibra é vendido para o PSG por mais uma tonelada de dinheiro, o Thiago Silva também. Então assim, o clube ficou muito endividado e também não trouxe nenhuma peça de reposição à altura. Isso marcou bastante o final do Berlusconi no Milan, né, eu acredito, mas também ele teve sim um período que é até maior, na verdade, né, consideravelmente maior, de sucessos inegáveis, e aí com uma tonelada de títulos, de Champions Leagues e muita coisa importante. Então, acho que como toda pessoa que permanece por um período enorme no poder, terão pontos positivos e pontos negativos, talvez, né? E o Berlusconi, certamente, no Milan, como dono aí dessa equipe de futebol, teve isso também. Eu acho que nesse período que você comenta também, que são esses últimos 4, 5 anos da era Berlusconi, né? Que você pega... Em 2011 ele ainda tinha um time competitivo, porque ele vem de 2 terceiros lugares em 2009 e 2010. Ele tinha um time competitivo em 2011. Só que a partir de 2012 ele não consegue mais colocar a mão no troféu, e a partir de 2014 ele não consegue nem ficar entre as 4 melhores equipes italianas, que é uma época em que o futebol da Itália decaiu de produção bizarramente. Desde o título da Inter de Milão,
na virada da década de 10 para 11, a gente viu o futebol italiano decair de uma maneira bizarra, com não só o futebol nacional, mas o internacional também, com desclassificação em fase de grupos de Copa do Mundo, desclassificação em pré-Copa do Mundo também. Então, assim, a década passada do futebol italiano talvez foi a mais fraca da história. E a gente vê que o Milan, nessa época, apostou também na galinha de ouro que dava os ovos, na galinha que dava os ovos de ouro errado, eu acho. Tiveram algumas contratações bem duvidosas. O PSG até se apossou da maioria delas, né? Não que o Ibra tenha sido uma contratação duvidosa, mas eu cito o Menezes, por exemplo, que era um atacante que jogava junto ao Ibra, que também acabou indo para o PSG. Você tem o Abbiati, que durante muito tempo foi um goleiro ok, mas não um nível que o Milan precisava. Ele veio logo na sequência do Dida, então ele pega um fardo gigantesco para carregar. Você tem o Abate, que jogou durante muito tempo na lateral direita do Milan e que, assim, ele era um cara que corria muito bem e só. Você tem uma zaga envelhecida, que durante muito tempo o Milan manteve o sistema de defesa, assim como ele manteve o sistema de ataque. O Inzaghi jogou, se eu não me engano, até não aguentar mais no ataque do Milan também. Então, eu acho que, assim, ele pecou com o envelhecimento do time e não soube repor a altura. E essas reposições, as que foram à altura, acabaram saindo. E você tem alguns jogadores muito importantes também, que foram importantes nessa época do Milan, por exemplo, o Pato, que para mim o Pato é uma das contratações mais brilhantes da história, quando ele vai para o Milan, porque ele joga um absurdo. Você teve o problema da lesão do Pato, que acabou dando uma freada na carreira dele na época. Você tem os problemas que o Robinho vinha passando, por exemplo, já na época dentro do Milan, e que afetavam, não, que o extracampo acabou afetando o dentro de campo, que acabou fazendo com que ele desempenhava pior. Então, assim, eu acredito que ele teve um investimento errado na época que o futebol italiano decaiu demais. Então, por conta disso, ele acabou perdendo muito. E nessa época a gente viu uma dominância muito forte da Juventus, né? Tem muita gente que acha que a Juve é o maior time italiano por conta dessa década fraca do futebol italiano em que a Juve teve uma predominância no futebol. E a gente sabe que essa predominância ela é muito ruim, né? Porque quando você tem um time só que ele ganha, você gera uma comodidade dentro do país e que acaba refletindo não só nacional, mas como internacionalmente, porque você não tem uma safra boa de jogadores, você não consegue revelar em altas posições, você não consegue ter uma formação de atletas eficaz. Então, assim, acabou afetando muito no extracampo também essa decadência do futebol italiano. Então, eu acho que isso, cara, todo mundo sofre. Pô. Até a Alemanha tá sofrendo com isso, sim, cara. Assim, não é... Eu acho que o Bayern é um time muito sério, enfim, tem muita preparação aí, etc. Mas não é uma coincidência, talvez, que em 2018 e 2022 foram, assim, duas das piores Copas da história da Alemanha, né? Que é um período aí de dominância absurdo do Bayern de Munique recentemente também. Não é só isso, é importante falar, né? Frisar isso, mas isso também contribui, eu acredito, para isso. Não, e por exemplo, se você pega 2013, o campeonato italiano era disputado, o campeonato alemão era disputado. Você teve o Schalke, que já foi semifinalista de Champions League, você tem o Borussia Dortmund, que foi finalista de Champions League contra o próprio Bayern de Munique, que fizeram grandes campanhas nesse curto período de 2010 a 2014, e curiosamente o que aconteceu? A Alemanha foi campeã da Copa do Mundo 2014. Então, assim, se você não tiver competitividade dentro do país, você não consegue gerar um time competitivo também no externo. A Inglaterra, durante muito tempo, ela sofreu muito para poder montar um time forte e competitivo, porque o campeonato inglês, durante muito tempo, ficou nas mãos de United e Chelsea. Assim como o espanhol, hoje em dia, fica nas mãos de Real Madrid e Barça. Tudo bem que o campeonato espanhol, acho que é um campeonato à parte, né? Que a Espanha, ela nunca teve relevância internacional, conseguiu ganhar a Copa em 2010, mas muito por conta do Barcelona, tá? Porque aquele elenco do Barcelona era muito forte. Mas, assim, o futebol alemão, ele tá seguindo o mesmo rumo que seguiu o futebol italiano na época. Então,
Eu acredito que isso seja muito ruim. Eu também acredito que a gente está devagando muito sobre o tema, então a gente pode voltar para o Berlusconi. E assim eu encerro o meu curtíssimo bloco, que não foi tão curto assim, eu achei que fosse um pouco mais curto, o Kick-Off. Eu recomendo também a vocês pesquisarem um pouco mais sobre a história de Silvio Berlusconi no Milan. Recomendo vocês procurarem sobre os times vencedores que ele montou, sobre os técnicos que passaram por lá enquanto ele esteve lá. A gente teve passagem de técnico brasileiro enquanto o Silvio Berlusconi esteve lá, para vocês verem o quanto que ele gostava realmente dos brasileiros. Enfim, aprofundem mais sobre o tema e assim eu encerro o meu bloco. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do Boleiros de Humanas, que é o nosso arremate aqui. Pessoal, tópico super simples, a gente vai tratar sobre o envolvimento final aqui do Berlusconi no futebol. E, como a gente já conversou um pouquinho no começo desse episódio, foi com a aquisição do Monza, Associazione Calcio Monza, que é aí um clube profissional italiano que tem uma história rica, acho que isso aí é inegável, mas não é uma história muito vitoriosa, e muito menos antes aí do Berlusconi ter adquirido o clube. De forma simples, hein, pessoal? O Monza foi fundado em 1912. Esse clube aí que também é da Lombardia, que é a região que tem como capital a cidade de Milão, que logicamente é a cidade que, enfim, é a casa do Milan e também da Inter de Milão, e é também a cidade onde o Silvio Berlusconi nasceu, fez sua vida, enfim, e sua carreira como um todo. Próximo a essa cidade temos Monza, que é uma pequena cidade, nem se compara assim em termos de tamanho de Milão, e fica ali nos arredores, cerca de 20 quilômetros de Milão. E o Monza foi fundado em 1912 e diversas vezes ao longo das décadas de 50, 60 e 70, principalmente em 70, quase foi promovido para a Série A. Ou seja, o Monza é uma equipe aí que tem boas performances nos anos 70, principalmente na Série B, a segunda divisão aí do futebol italiano, mas nunca consegue efetivamente subir para a Série A. Na virada aí do século, no século XXI, o Monza passa por graves problemas financeiros. E por que isso acontece? E aí, né, a gente está dando novamente um grande sobrevoo, mas é importante explicar por que isso ocorreu. Nos anos 80 até 1999, o Monza foi presidido talvez pelo segundo presidente mais relevante, tendo aí, né, Berlusconi, depois seu filho, como os presidentes mais relevantes. Temos Valentino Giambelli, que assumiu a presidência do clube em 1980, como uma grande figura do Monza. E por quê? Isso acontece pois em 1980, em 1997, durante aí esse período da presidência de Giambelli, o Monza fecha uma parceria com o Milan. Isso ocorre por uma proximidade de Giambelli com Adriano Galliani, que foi citado aí pelo Franco, CEO do Milan, né, que tinha aí uma grande afeição por jogadores brasileiros. Ele tinha uma proximidade, uma amizade até com Valentino Giambelli, que era presidente do Monza. Então, o que acontece? Nesse aspecto, eles firmam uma parceria que é conhecida como time satélite, algo que não é tão comum aqui no Brasil, mas é bastante comum no futebol europeu, principalmente, no qual clubes maiores fecham parcerias com clubes menores, o que permite com que eles possam ceder mais jogadores por empréstimo
ao longo da temporada. No geral, inclusive em alguns países, esses clubes, que são clubes satélites, clubes afiliados, podem ceder jogadores entre si até fora da janela de transferências. Ou seja, passada aquela data que a gente tem como limite, o Milan ainda assim conseguiria ceder jogadores ao Monza por empréstimo. Isso foi bastante relevante também porque, para firmar essa parceria, o Milan pagava uma taxa para o Monza, que era uma taxa relevante e permitia aí com que o Monza tivesse uma arrecadação interessante. E essa parceria logo surgiu efeito em 97, o Monza, que tinha aí flutuado entre a Série C e a Série B, consegue, né, consegue subir para a Série B em 1997, e realmente, né, uma renovação aí do que foi o Monza, no mínimo no aspecto financeiro. E em 1999, no entanto, por mais que talvez essa parceria nesse aspecto tenha sido proveitosa para o Milan, no aspecto de que o Milan emprestou vários jogadores, os jogadores ganharam aí rodagem muito na Série B, principalmente, e tinha uma taxa que era paga também ao Monza, que do aspecto financeiro fazia sentido. Os torcedores não gostavam dessa parceria porque eles sentiam que o Monza não estava sendo uma prioridade, né? Eles estavam aí rodando vários jogadores jovens do Milan, mas não estavam contratando aí talvez pessoas que poderiam ajudar com que o Monza subisse para a Série A. Estava servindo mais como um time aí de preparação para os jogadores do Milan. Então o Giambelli sai em 1999 com essas críticas aí dos seus torcedores, e com isso temos o fim aí da parceria do Monza e do Milan. E como vocês devem estar imaginando, foi isso também que desencadeou aí toda essa crise financeira do Monza na virada do século, que em 2004 traz a falência do Monza. E quando há falência de um clube, várias vezes ele é refundado, mas ele tem que, né, começar a sua escalada da base da pirâmide. Ou seja, o Monza foi rebaixado, né, para a base da pirâmide do futebol profissional italiano e voltou aí a jogar os campeonatos e buscar realmente essa promoção, né, essa ascensão à primeira divisão. No entanto, novamente em 2015, o clube é rebaixado novamente e passa por, enfim, maus bocados, até que em 2018, 2 anos após ele ter vendido o Milan, né, em 2016, o Silvio Berlusconi vende o Milan para um consórcio chinês. Em 2018, o Berlusconi volta a atuar no campo de futebol, comprando o Monza. E o Monza consegue, então, uma ascensão assim meteórica, passando da Série T, já aí no primeiro ano do Berlusconi, para a Série da Série T2, desculpa, que é a 4ª divisão, para a Série T1, que é a 3ª divisão, e depois, em sequência, vai para a Série B em 2020, que é a 2ª divisão aí do futebol italiano. Isso, o Monza chegar em 2020, ou seja, 3 temporadas, se for parar para pensar, depois, né, da compra do Berlusconi, foi muito significativo, porque o clube estava aí estava há 19 anos sem jogar a 2ª divisão italiana. E aí, com essa conquista, o Berlusconi passou a investir mais e mais no clube, e em 2022, ou seja, somente 4 anos após o Berlusconi ter adquirido o clube, o Monza consegue subir para a primeira divisão italiana. Então, conquista aí o acesso na temporada 2021-2022 pela primeira vez em sua história. O Monza aí consegue subir para a primeira divisão. É relevante frisar aqui, né, que tem alguns fatores relevantes sobre o
o Monza. O Monza é o clube que mais vezes jogou a segunda divisão italiana, ou seja, jogou 40 vezes a divisão, a Série B. Ganhou a Copa Itália Série C, que é, uma Copa que só inclui equipes da terceira divisão por 4 vezes, isso é um recorde absoluto. Também venceu a terceira divisão italiana 4 vezes, mas acho que o mais relevante foi realmente esse acesso aí, essa promoção até a primeira divisão. E algo muito relevante, eu acho que o Franco até falou sobre isso aqui antes de começar a gravar, foi a temporada do Monza nesse ano, né, que foi talvez a última temporada que o Berlusconi, na verdade, com certeza, né, perdão, foi a última temporada que o Berlusconi pôde assistir aí como dono do clube. O Monza, em sua primeira temporada aí na Série A, não decepcionou, né, Franco? Ficou em 11º colocado e teve aí um campeonato muito competitivo, eu diria, na verdade, né, em comparação com equipes com mais tradição aí na primeira divisão italiana. Sim. O Monza ficou na 11ª posição. Eles tinham um time interessantíssimo, diria eu, né? Lógico, eles contrataram alguns grandes jogadores. Eles contrataram no início da temporada o Crânio, com a ideia do Crânio ser o principal goleiro. O Crânio que foi goleiro da Atalanta durante um tempo, né? Contrataram o Pessina, contrataram o Sensi, Gianluca Caprari, contrataram o Petagna também, que é um centroavantaço do futebol italiano clássico. O Izzo também, que durante muito tempo foi o melhor zagueiro do campeonato italiano, que jogou pelo Torino muito bem. Enfim, eles contrataram diversos jogadores interessantes, mas é bem verdade que eles conseguiram se dar melhor ainda por conta do jogo coletivo que eles fizeram. E eles tiveram uma campanha assim, de se elogiar, né? No total eles jogaram 38 jogos, eles ganharam 14 jogos, empataram 10 e perderam 14. Eles fizeram 48 gols, sofreram 52 e tiveram um saldo de menos 4 gols. Para a primeira aparição na história no futebol italiano na Série A, né? Nesse momento mais recente, eu acho que para o Monza foi uma incrível campanha, porque ela conseguiu equiparar os pontos de Torino, de Bolonha, Fiorentina, porque ela foi com 52, esses times ficaram um pouquinho mais acima, mas ela teve uma pontuação acima de alguns outros times mais tradicionais do futebol italiano. Ficou à frente da Udinese, do Empoli, do Sassuolo, que vem crescendo recentemente, do Lecce, que ele vem de temporada de elevador, né, que sobe e desce, mas o Lecce ele é um time com história no futebol italiano, do Hellas Verona também, que já foi campeão italiano, então ele tem sua história também do campeonato italiano, mas que também não vem passando por boas temporadas, apesar de não cair, ele não se coloca bem. Ficou acima da Sampdoria, que foi a lanterninha do campeonato italiano, minha querida Sampdoria, infelizmente ano que vem vai jogar a segunda divisão do campeonato italiano, né? Mas enfim, uma excelentíssima campanha. O Monza, eles têm alguns jogadores brasileiros também, né? A gente falou sobre essa relação do Berlusconi dos jogadores brasileiros. Eu acho que o principal jogador brasileiro deles é o lateral esquerdo, Carlos Augusto, que foi titular na grande parte da temporada, que jogou meio que como um ala pela esquerda, mas que foi um dos destaques do time, né? Além do goleiro de Gregório, que roubou a posição do Crânio durante a temporada. Mas enfim, o Monza se mostrou um time bastante aguerrido, né? Ano que vem eles precisam manter a base e focar em continuar a fazer o jogo que eles fazem para poder não ter uma temporada de queda, né? Porque isso é muito perigoso, a gente vê muito isso no futebol italiano, né? Quem lembra do Bari, quando subiu para a primeira divisão, teve uma temporada excelentíssima e no ano seguinte caiu como lanterna da Série A italiana. E a gente já vê isso acontecer em outras épocas, né? Com outros times também, se não me engano, o Venezia também teve a mesma situação, subiu no ano, fez um campeonato italiano bom e caiu no ano seguinte como lanterna. O La Spezia também a primeira vez subiu mais recentemente para a primeira divisão, passou por isso. Então o Monza ele precisa manter a base, né? O Monza que já teve grandes craques, né? Quem não lembra da passagem de Mário Balotelli pelo Monza? Quem não lembra disso, o Balotelli jogou pelo Monza. Hoje em dia, se não me engano, o Balotelli está jogando na Turquia, não é?
ou ele mudou para algum outro lugar. Não vou lembrar de cabeça. Achava que ele jogava na Suíça. Pô, cara, o Balotelli agora... Ele tá jogando em 1000 clubes também, cara, mas ele joga no Sion. No Sion, é. Eu não sei o que falta pro Balotelli e pro... Não, tô zoando, não vou brincar com esse áudio de novo. Mas, enfim, o Monza é um time muito interessante, que precisa manter a base e precisa manter esse estilo de investimento. Eu acho que foi uma belíssima aquisição, né, do Berlusconi na época, porque era um clube que estava com um perfil de investimento baixo, estava quebrado, né, porque você bem falou que em 2015 o time tinha decretado falência de novo, então o Berlusconi vai lá e compra um time que estava endividado com um potencial retorno, que hoje em dia com certeza deve valer muito mais do que ele comprou só pelo percentual dele. Então, assim, ele fez uma grande aquisição na época que comprou o Monza. Infelizmente ele não vai conseguir colher os frutos desse benefício, mas ele já mostrou que ele tem competência para administração e que as pessoas que ele confia têm tanta competência quanto ele, por terem feito esse campeonato esplendoroso para o Monza, que é essa 11ª colocação. Ganharam de alguns times importantes ao longo da temporada, se eu não me engano ganharam do Milan, ou descolaram um empate no San Siro, não lembro, ou não lembro se foi contra a Inter também no Giuseppe Meazza, que a gente falou semana passada, no último episódio, são estádios diferentes, né? O Giuseppe Meazza do San Siro. Mas enfim, mostrou que é um time bem aguerrido. Tem que trabalhar forte para na temporada que vem não acontecer a magia que sempre acontece no futebol italiano, que é a decadência mortal. Isso, muito bem lembrado, Frank. Eu acho que com isso podemos fechar aqui a nossa primeira parte desse podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, está assistindo aqui no YouTube, galera, deixa o vídeo rolando, viu? Vai ter a segunda parte, a gente vai ter o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas entre nós aqui. Depois vamos fazer as alternadas, que é o nosso debate sobre o que conversamos aqui hoje, e com isso vamos finalizar daí o nosso episódio. Então, clica aí em cima ou embaixo, você está assistindo aí no streaming de áudio, pode clicar. Essa segunda parte é tão bacana quanto a primeira. Conto com vocês até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, lembrando vocês que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estou aqui hoje, voltando aqui ao nosso shootout. Vai ser muito bacana hoje. Vamos ter só 2 perguntas. O Franco faz uma para mim, faço outra para o Franco, porque o Gui não está aqui hoje, como vocês viram. Vocês estão ouvindo isso aqui no Spotify, Apple Podcast, enfim, no streaming de áudio diferente do YouTube. Não ouviram a primeira parte? Pausa o vídeo, escuta a primeira parte, volta aqui que vai fazer muito mais sentido essa nossa exploração, beleza? Franco, faz sua primeira pergunta aí, cara. Fechado, Miguel. Vamos lá. Para minha primeira pergunta, eu vou pegar uma coisinha aqui. Eu peço perdão para quem não está vendo a gente, tá? Porque eu acho muito importante. Mas eu vou deixar ele de ouvinte aqui no cantinho. O Pato, o Alexandre Pato, atacante do Milan, durante 3 anos, de 2011 a 2003, 2 anos e meio, ele namorou a filha do Silvio Berlusconi, a Bárbara Berlusconi. No dia 11 de junho de 2011, Pato levou ela para ver Vasco e Figueirense no estádio de São Januário. O jogo terminou 1-1 e foi marcado pela comemoração da torcida do Vasco do título recente da Copa do Brasil do Clube Cruz Maltino. Então, Miguel, eu queria saber se você sabe quais atletas marcaram os gols dessa partida. Nossa! Vasco e Figueirense no São Januário. Opção A, Fagner e Wellington. Opção B, Elton e Aloysio Boi Bandido. Opção C, Diego Rosa e Wellington Ney. Ou opção D, Fagner e William Potker? Qual a terceira opção? Diego Rosa e Wellington Ney. Nossa, a pergunta é impossível, cara. A primeira era Fagner e quem? Fagner e Wellington Ney. E a última é Fagner e quem? William Potker. Eu vou de A, de Atlético Maneiro, cara. Fagner e Wellington Ney.
Miguel, você não está totalmente errado, porque teve um jogo em 2011 que Fagner e Wellington nem marcaram os gols do empate, que decretou um empate de 1-1 entre Vasco e Figueirense. Caramba, é um jogo disputado, então, um clássico interregional, cara. Se eu não me engano, em 2015 o Vasco não ganhou nenhum dos jogos, tá? Meu Deus. Mas em 2011, no Scarpelão, no Orlando Scarpelli, o Fagner e o Wellington Ney marcaram os gols que culminaram no empate entre 1-1 de Vasco e Figueirense. Mas, no primeiro turno, dia 11 de junho de 2011, Elton, do Vasco, Nossa, o Elton. Foi bandido do Figueirense marcaram os gols que culminaram no empate. Cara, o Elton... Essa partida em que o Alexandre Pato e a Bárbara Berlusconi estavam presentes. Cara, assistiu o gol do Aloysio Boi Bandido, cara. Que da hora isso. O Elton foi o que jogou no Bahia antes ou depois? Nem lembro. Infelizmente. Sério. Infelizmente. Vamos lá, agora a minha pergunta, cara. Você citou aí um dos jogadores, Frank, quando você estava fazendo sua exploração, talvez mais famosos brasileiros que atuaram pelo São Paulo e pelo Milan. Tiveram alguns, né? O Cafu, o Leonardo, mas talvez o maior assim nesse aspecto de idolatria, no mínimo mais jovem, assim, se a gente puder descrever dessa forma, é o Kaká. Eu acho que o Kaká também foi o que venceu o Bola de Ouro, é uma pessoa, assim, um futebolista muito adorado pelas duas torcidas. Que algumas pessoas não sabem, no entanto, é que o Kaká tinha também um irmão que atuou pelo São Paulo e depois foi jogar no Milan também. Esse irmão, que chamava Rodrigo Isaacson dos Santos Leite, Kaká é Ricardo Isaacson dos Santos Leite, ou o Rodrigo, que ficou conhecido como Digão, também começou atuando pelo São Paulo, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, era zagueiro e tinha algumas diferenças do Kaká. Inclusive, ele ficou no São Paulo até 2004, ele foi comprado pelo Milan em 2004 junto ao seu irmão Kaká e foi para a equipe italiana, mas foi emprestado logo em sequência, passou por diversas equipes emprestadas. Na verdade, o Digão fica de 2005 até 2011 no Milan, mas ele foi emprestado em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, então ele passou o período inteiro quase emprestado. Nesse período, e agora essa é a pergunta, Franco, quantos jogos e quantos gols Digão tem pelo Milan? Ele teria 3 jogos e 2 gols, 3 jogos e 0 gols, 4 jogos e 1 gol, ou 3 jogos e 1 gol? Meu, que pergunta aleatória. O craque Digão, cara. Você não está animado para saber a resposta? Quais são as opções mesmo? As opções são 3 jogos e 2 gols, 3 jogos e 0 gols, 4 jogos e 1 gol, ou 3 jogos e 1 gol? Cara, vamos lá. O Digão foi um grande jogador que... Não, tô mentindo. Desculpa, cara, desculpa. Não dá pra saber, ele nunca jogou. Eu vou com D de Digão. 3 jogos e 1 gol. 3 jogos e 1 gol? Você está certo, cara! 3 jogos. Ele ficou de 2005 até 2011 no clube. Tudo bem, o Milan teve grandes zagueiros na época. É importante frisar isso, pô. Mas, meu Deus, cara. Mas é tipo o goleiro do Coritiba, o Gabriel, que ficou muito tempo no Milan, mas não no Milan efetivamente. Ele jogou pelo Atlético, jogou por outros times. É verdade. Eu não Gabriel sei do Coritiba. Jogou bem contra o São Paulo. Gabriel é um bom goleiro, tá? Eu gosto dele. Eu acho ele um bom goleiro. Mas é isso, então vamos fechar esse shootout. O Franco ganhou hoje. Ratos. Que desgrama, cara. Essa não tem nem como você falar que eu chutei muito feio essa aí. Mas vamos nessa, então vamos fechar esse nosso shootout e partir pro nosso último bloco aqui, as alternadas.
Olá, sejam bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então à nossa última parte aqui do nosso podcast, o último bloco, as alternadas, que é esse nosso debate aqui. Hoje nós temos um tema muito simples, como nós tratamos aqui o Berlusconi comprou 2 clubes italianos e teve sucesso no Milan e teve sucesso no Monza também. Nesse aspecto, trazendo aqui, Franco, essa discussão para o campo nacional. Temos visto cada vez mais clubes brasileiros se adequarem na medida de clubes empresas, né? A famosa SAF ou SAF, igual algumas pessoas a chamam. Temos aí o Vasco da Gama, igual você citou, o próprio Bahia, enfim, o Cruzeiro, o Botafogo, né, que foram acho que os primeiros assim que tiveram mais sucesso, assim, sucesso na verdade não, tá até colocando um viés, mas sucesso no aspecto da venda do clube, isso sim. Então, e é uma tendência, né? A gente vê outros clubes planejando isso, tem o Curitiba, enfim, o próprio América Mineiro. E a pergunta é simples, Franco. Você acha que essa noção de transformar os clubes em clubes empresas é a solução para os problemas do futebol brasileiro ou não? Cara, eu acho que em partes. É bem verdade que nos últimos anos a gente tem visto, caceta, foi mal, desculpa, um desnível evidente crescendo entre os principais clubes do futebol brasileiro. Se a gente pegar de 2010 até 2018, que é quando o Flamengo começa a construir um trabalho muito mais forte depois da gestão do Bandeira de Melo, o futebol carioca ele vinha numa decadência gigantesca. E quem pega o futebol carioca e joga lá em cima é o Flamengo. Hoje em dia a gente tem o Botafogo fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro, a gente tem o Fluminense fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro, que não é SAF, a gente tem o Flamengo fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores também. A gente tem em São Paulo os 4 paulistas sempre muito constantes, né? O Santos talvez o outlier, né, desses 4 paulistas que, se não ficam entre os 10 primeiros, estão brigando lá em cima, não costumam passar tanta dificuldade assim. E você tem as SAFs, né, o grupo dos clubes que representam as SAFs atualmente. Tem muitos clubes que eles têm as dívidas gigantescas. E é muito difícil um cara chegar e bancar uma dívida de uma vez só. Por exemplo, o Cruzeiro, o Ronaldo assumiu uma dívida enorme, né, porque ele fez a compra. O Botafogo, o John Textor assumiu uma dívida enorme também. Há quem diga que é bom, há quem diga que é ruim. Eu acho que passa muito pela gestão. Não sei se você viu, hoje o Botafogo anunciou um projeto de renovação do CT que vai custar cerca de 150 milhões de reais, que eles têm ideia de colocar 19 campos. Enfim, seria o centro de treinamento mais moderno da América Latina. E o Botafogo vai fazer isso com o dinheiro do Lyon. O John Textor vai deixar um espaço do CT para ser exclusivo do Lyon, ou seja, ninguém vai poder usar, só vai poder usar o Lyon quando vier treinar no Brasil. E os torcedores do Lyon estão totalmente indignados. Assim como os torcedores do Valladolid também ficam indignados com o Ronaldo, que culminou no segundo rebaixamento do clube recentemente, que eles já ficaram indignados porque o Ronaldo, segundo eles, não ia tanto assim a Valladolid ver os jogos do Real Valladolid. Ele cuidava muito mais da SAF Cruzeiro do que do time do Valladolid. E a gente tem outros casos que provam que a SAF, às vezes, ela pode não ser tão positiva assim. Eu gosto muito da ideia da SAF. Por quê? Porque a dívida que crescia entre os clubes do Brasil fazia com que cada vez o futebol fosse menos competitivo. E é muito legal hoje em dia a gente ver clubes que tinham uma dívida gigantesca, como o Botafogo, como o Cruzeiro, voltando a brigar lá em cima e voltando a mostrar um futebol competitivo, porque eu acho que falta isso no Brasil. Que nem eu disse no meu bloco, não é legal a hegemonia, não é legal você ter uma hegemonia no seu país, porque você canibaliza vários outros sentidos. A rivalidade é a melhor coisa que pode existir para o mercado, e não só para o mercado financeiro, para o mercado que a gente vive, mas para o mercado esportivo. Porque você não vai ficar parado no tempo, você não vai achar que sua produção tá boa porque o que você está fazendo é bom, só porque você tem um monopólio.
você vai querer sempre se desenvolver para poder estar sempre batendo no seu rival. E eu acho que, assim, em certo ponto, nesse ponto, as SAFs elas são extremamente positivas para o futebol brasileiro. Só que eu não acho que ela é a solução 100% do negócio. Que nem eu disse, existem muitas controvérsias entre torcedores de clube e donos de clube, porque o dono de clube ele vai querer levar do jeito que ele acredita que seja o melhor. Então, o torcedor ele pode falar que nem quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, ele pegou e dispensou a maioria dos jogadores que o Luxemburgo tinha contratado, que nem o zagueiro Maicon, dispensou o goleiro Jailson, entre outros, ele dispensou o Fábio, que era um ídolo incontestável no Cruzeiro, que hoje em dia é titular absoluto no Fluminense, mas que à época ele não conseguia se encaixar na realidade financeira do Cruzeiro, que o Ronaldo tinha adequado. A torcida do Cruzeiro foi extremamente contra, pedindo a cabeça do Ronaldo na primeira semana, e o Ronaldo retribuiu eles com acesso à Série A. Então, assim, existem decisões questionáveis, existem decisões que são feitas de maneira que não são as mais corretas possíveis. Por exemplo, eu acredito que o Ronaldo ele acertou em quase todas as decisões que ele tomou no Cruzeiro na época da Série B. A do Fábio eu acho que ele errou. A do Fábio eu acho que dá para você manter, que é um ídolo que, tudo bem, ganha um salário muito maior do que os demais, mas é um cara que é ímpar. Ele joga no clube há mais de 10 anos, há mais de 12 anos. Ganhou inúmeros campeonatos com o clube, então eu acredito que os jogadores não iriam se opor, e até um líder técnico dentro do elenco para você ter. As outras adequações eu sou totalmente a favor. Mas, enfim, tem erros e tem acertos. Na época que o John Textor subiu o Botafogo, eu li um blog, eu não me lembro de quem que foi, que falava muito que se o John Textor vier muito ao Brasil, e graças a Deus ele vem, vai ser muito bom pro Botafogo. Porque ele vai tomar conta do clube como se fosse a casa dele. E é muito disso, cara. Você vê clubes na Europa, grandes clubes, tá? O Manchester United, para quem não sabe, existem pessoas que são donas do United, e o United está largado às traças. O United, ele é um dos clubes que tem a maior torcida do mundo, que não consegue rentabilizar, não consegue contratar um jogador direito, contratou um puta técnico que é o Erik ten Hag, e não consegue disputar o campeonato inglês com o Brighton, consegue ficar no mesmo nível do Brighton, do Brighton. Consegue perder contratações para outros clubes que não são SAF na Inglaterra e que não são SAF na Europa. Barcelona, Real Madrid não são SAF. Não tem como esses times virarem SAF, porque o que eles têm de bens é extremamente grande para você materializar, você colocar um valor e alguém chegar lá e falar, vou comprar o Real Madrid. É impossível isso acontecer. Pode ser acontecer no futuro, mas é basicamente impossível alguém fazer isso. Alguém pegar e falar, quanto vale o Barcelona? Pensa só quanto só vale o Camp Nou. O Camp Nou é o maior estádio particular da Europa. Pensa quanto vale o Camp Nou. Então, assim, cara, existem questões. Não acho que a SAF é a resolução para todos os problemas de todos os clubes brasileiros. Eu acho que gestão competente é a resolução para os problemas dos clubes brasileiros. Mas eu acho que para os clubes que não estavam conseguindo desempenhar bem, que vinham com problemas recorrentes nos últimos 10, 15 até 20 anos, a melhor solução possível, excelente. Que você consegue aumentar o nível de competitividade com os demais clubes do Brasil e não gerar esse abismo que é muito ruim para o futebol brasileiro, e que esse abismo durante muito tempo fez com que o Brasil não tivesse uma seleção forte o suficiente para bater de frente com as seleções europeias. Eu acredito que daqui a uns anos, daqui a 5, 6 anos, talvez na próxima Copa, até o Brasil tem um time muito competitivo, que nem. Eu acredito que a Copa de 2022, nos últimos... nas últimas... Desde a Copa de 2006, o Brasil não tinha um time tão competitivo, tá? Quanto ele teve nessa Copa de 2022. E não é porque a gente perdeu para a Croácia que a gente vai tirar o mérito que a gente tinha grandes jogadores. A gente tem o melhor jogador do Real Madrid, a gente tinha uma grande estrela mundial, que foi um dos grandes jogadores da Copa de 2014, que é um dos principais nomes do PSG. A gente tem 2 goleiros que são top 5 goleiros do mundo. Enfim, a gente tem uma seleção equilibrada, uma seleção bem trabalhada, e eu acho que muito disso vem sendo feito pela diminuição do abismo que apresentou o futebol brasileiro nos últimos 15 anos, e que eu acho que as SAFs vão ajudar cada vez mais a diminuir. Não acho que isso é uma solução para todos os problemas, mas eu acho que elas resolvem alguns dos principais problemas do futebol brasileiro. Boa, certamente. Eu acho que, para finalizar, Franco, você já falou de forma com muita propriedade, eu diria assim, nesse aspecto. Eu não vou me alongar muito, mas
eu não acredito que a SAF, por si só, né, é a resolução do problema. Tem bons exemplos de boas práticas de clubes e empresas de SAFs no Brasil, mas também temos bons exemplos aí de clubes que permaneceram aí como sociedades, né, associações, na verdade, que conseguiram se endireitar, conseguiram aí colocar as contas em ordem, alavancar aí o patrimônio e a arrecadação de formas diversas, investindo em marketing e outras modalidades. É o caso do Flamengo, é o caso do Atlético Paranaense, que não é um clube empresa, apesar de muitas pessoas pensarem que não é, na verdade. Então, tem bons exemplos. Eu acho que são coisas de gestão mais do que qualquer coisa. A SAF, no caso, facilita isso. E uma das coisas que, além de dinheiro, isso é muito importante. Dinheiro resolve, acho que, quase todos os problemas do futebol brasileiro, é verdade. Mas se tiver muito dinheiro e não tiver uma boa gestão, aí vai acabar. O São Paulo já foi um clube muito rico. Gestão ruim ao longo de vários anos e foi ficando pobre. E agora está endividado. Então só prova que não é só o dinheiro, mas também tem que ter boa gestão. Então a SAF auxilia nesse aspecto de dinheiro e também auxilia no outro aspecto, que é essa separação aí. Acho que muitos clubes brasileiros sofrem com isso, São Paulo sofre com isso, vários outros clubes sofrem com isso, que é, né, uma não separação, na verdade, uma união entre o clube social, o restante do clube, do que é o São Paulo, com o futebol. São operações, e o São Paulo é muito particular nesse aspecto, as pessoas que são são paulinas sabem já o que eu estou falando. São Paulo é presidido, né? Tem um presidente do clube em si, mas também tem presidente do conselho administrativo, temos aí inúmeros conselheiros que atuam enfim, nos bastidores do São Paulo, e isso impacta também a performance do clube no geral, seja para o bem ou para o mal. São aí inúmeras pessoas que têm essa visão e eventualmente uma voz, na verdade, para impactar o futuro do clube. Inclusive pessoas, né, inclusive a maioria, na verdade, são conselheiros vitalícios, ou seja, pessoas que nem sequer foram eleitas para estarem lá, mas sim, né, receberam esses cargos, foram nomeados. Então, pode ter aspectos positivos e pode ter aspectos negativos de ter um clube com essas diretrizes, com essa dinâmica de conselho, se podemos dizer assim, mas certamente é por si só um aspecto que favorece talvez como eu posso dizer, uma dicotomia aí entre a relação do futebol e o restante das operações do clube. E não é só o São Paulo que tem isso, tem inúmeros outros clubes brasileiros, grandes clubes brasileiros, que atuam conforme essa relação aí de conselho. Mas voltando também ao aspecto da SAF, eu acho que é relevante, vários clubes aqui no Brasil já têm tirado proveito disso, não é só o Cruzeiro recentemente, não é só o Botafogo, né, que está liderando o Campeonato Brasileiro hoje em dia. Temos aí clubes, por exemplo, o Bragantino, tá bom, o Bragantino não está conquistando grandes títulos, mas chegou à final do Sul-Americana, ganhou uma Série B. Se você virasse para alguém, Franco, e falasse que em 2023, pensa lá em 2015, que o Bragantino estaria na Série A do Brasileirão, jogando final de Sul-Americana, cara, ninguém acreditaria, né? Simplesmente isso. Então, é relevante, acho que continuará a ser uma tendência nos próximos anos, e não é por si só a solução, mas faz parte dela com certeza. Não, e até para você citou essa outra questão, por exemplo, muitos clubes que têm a formatação de clube tradicional, ou seja, que é você ter um conselho que ele também auxilia nas decisões corporativas e de futebol, eles vêm apresentando bons resultados, tá? O Flamengo é assim, o São Paulo nos últimos anos tem sido assim também, tem chegado nas competições, tem chegado nas finais. Tem chegado, é verdade. O Palmeiras é assim também, o pessoal acha que o Palmeiras é SAF, que a Crefisa é dono do Palmeiras, muito pelo contrário. O Palmeiras, ele tem a formatação de empresa bem parecida com a do São Paulo, inclusive. O Corinthians não tem estado tão bem. Eu acho que ele, dentre os principais clubes, talvez seja a maior visão do que você não fazer como gestão.
Por mais que ele tenha chegado na final da Copa do Brasil ano passado, eu acredito que chegou muito mais por sorte do que juízo. O Fluminense tem ido bem e o Fluminense está assim também. Então, assim, você tem modelos para todos os gêneros, né? Eu acho que o que vale muito é a gestão de quem rege. Você ter uma gestão competente e adequada. Esse é o formato. Eu acho que o formato do clube pouco importa. O Barcelona também tem diversos conselhos que regem as decisões do futebol também. Eu acho que isso acaba não impactando muito nas decisões. É bem verdade que eu acho que o Barcelona não vem passando pelo bom Real período. Madrid. Real Madrid, sim. Real Madrid é o melhor exemplo, porque você tem pessoas competentes que estão tomando as melhores decisões. O Barcelona, eu acho que o Barcelona cai muito junto com o Corinthians, que é o exemplo de você não fazer como gestão, que é você não gerar uma dívida no nível que os dois estão gerando. Mas, enfim, eu acho que existem modelos bons e modelos ruins. Eu acho que aí eu vou discordar de você nessa questão, só porque eu acho que o problema não é o modelo. Eu acho que você gere o modelo que você rege. Eu acredito, no entanto, a gente pode discordar, isso é ótimo, cara, mas que esse modelo por si só, e essa é a minha opinião, diferente da sua, que ele é mais difícil, mais complexo de ser acertado. Essa é a minha visão, no aspecto que tem, enfim, inúmeras pessoas, até conselheiros vitalícios, pessoas que são nomeadas para estarem ali, não foram eleitas por si só. Então eu tenho um pouco... A minha problemática com esse modelo é mais nesse aspecto. Talvez que essas pessoas não tenham aí as melhores intenções no sentido altruístico pelo futuro do clube. Mas, de toda forma, é bom que a gente tenha essa discordância, cara. Eu acho que é isso. Tem bons exemplos, sim, e eu acho que eles existem de forma particular. Eu falei até um pouco isso, né? O Flamengo não é semelhante nesse sentido de conselho por só com o São Paulo, mas o próprio Real Madrid, igual você citou. E tem, sim, o mais importante é a gestão, mas eu acredito que no aspecto de formato melhor, eu escolheria a SAF em detrimento aí dessa noção de associação e conselho administrativo. Eu mencionei isso também porque eu acho que tem muita burocracia em relação à formatação para a SAF. Você lembra do Botafogo, que foi o primeiro exemplo do SAF? Foram 3 anos até eles conseguirem fechar o acordo, não foi algo do gênero? Foi bastante tempo, eu lembro disso também. E eu lembro que nesse meio período foi bem nebulosa a situação. O Botafogo foi lanterna do brasileiro. Eu acho, não lembro se ele chegou a bater o recorde de menor pontuação do Campeonato Brasileiro da história. Eu lembro, foi péssimo mesmo. Então, eu acho que tem um projeto de reformulação também no meio do caminho. O importante, eu acho, principalmente, é você não deixar a dívida engolir o clube, que aí você não consegue fazer mais nada. Com certeza. A gente tem alguns exemplos aí no Brasil que se você pesquisar a última pesquisa de mercado financeiro e de evolução financeira no Brasil dos clubes, você vê a saúde da dívida de cada um dos clubes. E aí tem clube que fica contratando o super-herói da Marvel, mas é o top 1 clube endividado do Brasil, né? Entender, tá? Mas enfim, aqui ainda bem que o Gui não tá por aqui para poder não escutar isso e ficar triste. Isso, cara. Mas eu acho que é o modelo que você gere. Eu acho que isso aí a gente concorda. Mas assim, preferir um em detrimento à outra, eu acho que eu não tenho preferência. Na verdade, eu tenho preferência pelo nivelamento do futebol. E se o futebol brasileiro voltar a ser emocionante como era no passado, com grandes clubes disputando, que nem você pega hoje em dia, Flamengo e o Palmeiras ganhando Libertadores, um em sequência da outra, é muito chato, cara. É muito chato o Flamengo e o Palmeiras ganhando o tempo inteiro Libertadores. Os clubes argentinos estão na decadência do caceta também, por conta da crise financeira que a gente tá, que se você levar dinheiro do Monopoly, você consegue comprar 3 sorvetes lá. Isso. À parte, mas não só na Argentina, tá? A gente tem crise em quase todos os outros países da América do Sul, crise financeiras, e até os países que eles são um pouquinho mais estabilizados financeiramente, como por exemplo o Chile, não consegue bater de frente no nível de futebol com o Brasil, porque... O único país que eu acho que tá mais, enfim, nivelado é o Equador, né? O Equador, né?
E isso aí é um absurdo, se for parar para pensar. O Equador é o país que hoje em dia concorre com o Brasil na Libertadores. No Brasil. Exato. E muito também por conta de um clube empresa lá. O Del Valle, ele é um clube empresa que tem clubes satélites também, que nem se falou. Se não me engano, o Del Valle tem 5 subsídios de fábrica de suco aí, espalhado aí pelo mundo, né? Tem diversos países, se eu não me engano, tem na Europa também. Mas, enfim, é um centro de formação de atletas, né? É algo que eu acho que é um trabalho árduo e que, assim, não tem como a gente definir qual que é melhor, qual que é pior, mas eu acho que dá certo porque consegue adequar uma gestão competente. Que nem o Flamengo, eu acho que o Flamengo é um dos melhores exemplos de como uma gestão saudável consegue transformar outras gestões. É um negócio que eu falo todo dia. Ninguém dá o crédito para o Bandeira de Melo que ele merece. Porque todo mundo fala que o Bandeira foi um dos piores presidentes da história do Flamengo, porque ele não ganhou nada, porque isso e aquilo, e o Landim chegou e ganhou tudo. O Landim é um belíssimo presidente, tá? Mas o Bandeira, ele tem uma importância financeira na história do Flamengo, que não sei se você lembra depois da Patrícia, depois da presidência da Patrícia no Flamengo, o Flamengo estava quebrado. O Flamengo, ele teve que disputar e deu a sorte de ser campeão da Copa do Brasil de 2013. Procura o elenco do Flamengo e pra vocês verem o time que eles jogaram, que eles foram campeões. Cara, um time horrível, horroroso. Tinha jogadores bons do futebol brasileiro, mas a maioria era, desculpa, não sei se tá escutando a gente aí, mas não é jogador pro nível do Flamengo, cara. É jogador de nível de Série A, mas não é jogador pro nível do Flamengo. E o Bandeira, ele soube manter um time com essas conformidades, com tipo, vamos jogar do jeito que a gente tá. E aí, lá pra frente, a gente pensa em montar um super time. E foi quando depois o Flamengo começou a montar o super time, que ele contratou o Diego, que ele contrata o Paulo Guerreiro, que ele vai contratando peças que são fundamentais para essa retomada do Flamengo vitorioso, que hoje em dia ganhou 2 Libertadores e é tricampeão da Libertadores. Assim como o Palmeiras teve a remontada deles também, né? Porque o Palmeiras ele ganhou títulos nesse período de remontada de 14, quando o Palmeiras quase cai para 15, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil em 15. Mas é bem verdade que o time do Palmeiras em 15 não era tão poderoso assim quanto o de 16, por exemplo, foi campeão brasileiro. E por aí vai, entendeu? Você tem várias etapas do futebol. E eu acho que assim, é você saber administrar e saber levar como que você vai construir um time forte, competitivo, para poder brigar entre as cabeças. Exatamente isso. Então, acho que sem mais delongas, vamos fechando aqui esse episódio por aqui. Comentem aí se vocês concordam com o que eu e o Franco falamos. Adoraríamos também receber aí enfim, as opiniões, as análises de vocês nos comentários, galera. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Deixa aí o joinha se você gostou. Comente se você gostou também. Compartilhe se você curtiu o nosso conteúdo. Isso é sempre muito importante para a gente também, viu? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Conto com vocês e até a próxima. Essa vez sim, eu vou cravar aqui. Se não tiver, ele vai nos dever. Essa próxima vez com o Guilherme Ribeiro Paturi de volta, não é mesmo? Voltando de suspensão. Voltando da suspensão. Então é isso mesmo. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.